começou um corra que a Receita Federal vem aí. Não, porque agora o seu Zé, que vende milho, vai pagar, pelo amor de Deus, caça-clique mais errado da história da internet. Uma instrução normativa da Receita Federal sobre informação. Ninguém criou imposto. Por enquanto, vamos deixar claro. Mas vamos lá. O que é novidade nessa história de que agora a Receita vai saber do Pix? Tá. Antes, a Receita só recebia essas informações de banco. Agora, essas empresas de pagamento, fintech, carteira digital, vão ter que informar algumas coisas para a Receita Federal sobre o Pix. Agora vem cá comigo. Você acha realmente, que a Receita Federal não sabia dessas coisas? Porque tem hora que eu fico assim, mais 3 minutos discutindo esse assunto e eu vou bater em alguém. Pessoal, a IN é sobre informação. Então agora algumas transações serão informadas por essas instituições financeiras. Tá, agora até transações menores podem ser comunicadas se tiverem cara de fora do padrão? Sim. Mas não é tipo, mandei R$10 pro motoboy, tô na mira da Receita. Pelo amor de Deus. São dados e dados que vão depender de uma leitura conjunta para que você tenha algum tipo de problema. É o Big Brother da Receita. Funciona assim. Os bancos e essas empresas de pagamento têm que identificar padrões. Se você está recebendo transferência todo dia, mas não declara uma renda compatível ou faz movimentações de valores fracionados para disfarçar, aí a Receita vai te pegar no pulo. Agora, se você acha que você vai se esconder fazendo um Pix para a mesma pessoa, 1 milhão de Pix, eu sinto muito por você. Porque essas operações fracionadas também são controladas. Então não adianta transferir 2.000 de 5 vezes de 400, porque você vai cair também. A nova regra vai sim apertar a fiscalização para evitar sonegação e lavagem de dinheiro. Isso quer dizer que seu Zé vai pagar imposto de renda sobre o milho? Não. Isso quer dizer que tem alguma novidade? Também não. A Receita já tinha essas informações, só que de uma maneira antes um pouco mais complexa. Não, mas aí também tem os queridos gritando, ai, mas o meu sigilo bancário então, anjo. Deixa eu te lembrar, sigilo bancário existe sim, mas nunca foi absoluto. A Receita tem acesso a esses dados desde 2008. É que antes era mal informado. Ninguém vai cobrar imposto do seu Zé porque tá vendendo milho? Não. O que essa instrução quer é pegar quem tá maquiando, quem tá usando laranja para movimentação financeira. Se é o seu caso, aí, meu amigo, é melhor você começar a ficar preocupado mesmo. Agora, se você paga imposto certinho, é só mais uma atualização burocrática. Você tá na faixa de isenção do imposto de renda? Fica tranquilo. Qual que é a moral da história? É que o sistema de fiscalização, sim, tá ficando mais eficiente. Isso pode ser o fim do mundo para algumas pessoas, mas não é esse o ponto. A Receita já sabia das suas transações no cartão de crédito, dos imóveis que você vende, das viagens internacionais que você faz. Eu odeio chegar assim com as notícias. Esse é só mais um capítulo do cruzamento de dados. Você que tá aí pagando suas coisas direitinho, vivendo sua vida tranquila, não tem com que se preocupar. Agora, se você tá vivendo na vida louca, meio errado, se a Receita quisesse te pegar também, já tinha te pegado. Posso falar? Muito boa essa mulher. Antes da gente ver o vídeo do Vigor, eu vou dizer uma coisa. Ele fala, acho que basicamente isso. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que faz jus, sim, as pessoas ficarem assustadas, preocupadas e ficarem comentando esse assunto. Por quê? Porque é o seguinte, cara, a gente vive no Brasil e a gente sabe como as coisas funcionam. Ela mesma disse, não é que o seu Zé vai pagar mais um imposto novo aí no milho. Ainda. É como se imagina o seguinte. Imagina que é uma estrada. E você passa por lá livremente e a estrada tá boa. Aí os caras colocam um contador de carros naquela estrada. Eu acho que vai vir um pedágio aí. É óbvio que vai vir. O que eu tô dizendo é o seguinte, cara. Eu não sei dizer se vai de fato ter algum novo imposto sobre o Pix ou algo assim, mas o que a gente sente, e esse é uma coisa que está anterior, né, às questões objetivas do nosso dia a dia, racionalmente falando, nós sentimos que nós estamos num eterno jogo com o governo, onde é um jogo que você faz de tudo para esconder tudo que você ganha e o governo faz de tudo para descobrir tudo que você ganha porque ele vai te taxar para gastar mal o seu dinheiro. A gente sempre vive naquele jogo assim, o governo brinca de nos foder e nós brincamos de nos esconder do governo. É isso, a nossa vida, a vida de um brasileiro médio eu preciso esconder o que eu faço do governo porque eu sei que se ele descobrir, ele vai me taxar e ele vai usar mal o meu dinheiro. Isso significa que isso é o certo? Isso significa que você está necessariamente, aliás, fazendo alguma coisa errada? Não, mas esse é o espírito sob o qual você vive. A verdade é essa, se você sair agora na rua e pergunta para as pessoas, mano, o que você acha da Receita Federal? O cara já fica com medo. Ah, significa que ele é um sonegador? Significa que ele está lavando dinheiro? Não significa isso. Mas significa que ele sabe o país que ele está. E digo mais, a gente sabe que o governo, se ele pudesse, controlava tudo. Não tem aí o Drex agora? Né? Os caras querem acabar com o papel físico, porque o que acontece? Uma das maneiras de você burlar a fiscalização no Brasil não fazer Pix, né? Que aí realmente, assim, o brasileiro é bem burro, né? O brasileiro cai naqueles golpes do Pix, tipo, me deposita meio que eu deposito 2.000 em 10 minutos, né?
Mas como é que hoje você foge de fiscalização? Você foge basicamente trabalhando com dinheiro vivo, né? Por exemplo, tem um ex-presidente aí, que a família dele, né, um filho é senador, né, e o cara comprou, sei lá, dezenas de imóveis com dinheiro vivo. Não me parece uma coisa muito comum, né? Você chega, tudo bem, vou comprar um apartamento, tô aqui com uma mala de dinheiro aqui. Isso normalmente é usado pra fazer merda, entendeu? Né? Quando se encontra ali um apartamento com malas e malas de dinheiro, tipo 2025, por que o cara guarda a mala de dinheiro? Porque ele não pode fazer um Pix, né? Nem uma transferência para si próprio de 55 milhões de reais, que era o que tinha ali, né? Mas de fato, cara, a gente sabe que infelizmente o Brasil é isso, cara. O Brasil é esse jogo de gato e rato. Vigorosos e vigorentos, calma, gente, eu acordo com você falando de Pix, eu vou pagar a gente pela calma. Primeiramente, que meu vídeo anterior eu falo sobre essa extensão, porque essa regra ela já existia, né? O que aconteceu? Existe uma extensão para essa transparência, gente, em transações que sejam feitas com Pix ou cartão de crédito. Mas, Gil, como essa extensão, Gil? Porque, gente, eu utilizei como exemplo a Caixa Econômica Federal, né? Que não foi um exemplo preciso. Por quê? A Caixa Econômica que eu amo, ela, gente, é um banco tradicional. E os bancos tradicionais eles já precisam reportar tudo, saldo em conta, agonia toda. Agora, a novidade é que as instituições de pagamento, como o Mercado Pago, PicPay, até o Nubank e outras carteiras digitais também vão precisar reportar transações acima de 5 mil no Pix para a pessoa física e acima de 15 mil para... Pausa aqui. Só uma coisa, para quem acha que isso é uma coisa, não é uma coisa eletrônica. Antes de você ter essa facilidade que você tinha de fazer, não vou nem falar Pix, antes de você ter a facilidade de fazer transferências, tá, TED, DOC e tal, pelo celular, né, no cheque já era assim. Era comum, isso era muito comum. Tô falando porque assim, isso é a coisa mais comum que tinha nos comércios em geral, é você ver cheque de R$ 4.990. Por que tem tantos cheques de R$ 4.990? R$ 4.900, Por que tinha tanto cheque assim? Porque cheques acima de R$ 5.000, o banco era obrigado a informar a receita. Então o que você fazia? Por exemplo, isso que eu tô falando, às vezes você nem tava fazendo nada errado, mano. Às vezes você ia comprar um carro de R$ 15.000. Pô, vou comprar um carro de R$ 15.000. O carro vai vir pro meu nome. Então todo mundo vai saber, todos os órgãos, todas as instituições vão saber que eu estou comprando um carro e o carro vai vir pro meu nome. Aí o carro era R$ 15.000, em vez de eu fazer um cheque de 15 mil, eu fazia 3 de 4 mil e depois dava diferença em dinheiro, ou sei lá, ou um outro cheque menor de uma diferença. Por quê? Porque a gente criou esse costume, velho. Porque a gente tem tanto medo, cara. Até quando a gente tá fazendo coisa certa, a gente tem medo, porque a gente sabe que o governo é uma bosta, tá? Que isso acontecia. Então, de fato, tá? Isso é verdade. Né? Transferências acima de R$ 5.000, elas já são reportadas à Receita desde antes de existir smartphone, cara. Tá? Cheque já era assim. Pergunta pro teu pai, pergunta pro teu tio, pergunta pra tua avó, pergunta pra alguém que é mais velho que você, que trabalhava com cheque. Pergunta se não existia isso pra caramba. E outra coisa, vou contar outra coisa também pra vocês. Na época do Fernando Henrique, acho que foi Fernando Henrique, eles criaram a tal da CPMF. Você lembra que era a CPMF? A CPMF, cara, é um absurdo tão grande. Era basicamente o seguinte: você pagava o imposto sobre movimentação bancária. Então vamos supor que eu tenho R$ 10. Aí eu transferia R$ 10 pro operador ucrânio-baiano. Aí o ucrânio-baiano me transferia de volta os R$ 10. Ou seja, ninguém ganhou nada com nada. Foi só uma transferência. Puta, eu transferi errado. Devolve aí, você devolvia. Você pagava o imposto sobre a transferência. E não é tarifa bancária. Você pagava o imposto pro governo. Transferi R$ 10 para ele, então pago o CPMF disso. Ele me devolveu o Zé, pago o CPMF de novo. Então o que se fazia? Isso era comum de fazer. Cara, cuidado. Cuidado que você vai fazer o que você era comum aí, porque não, isso era bem comum, cara. Isso eu não tô falando que eu fazia, eu tô falando o brasileiro fazia todas as vezes. Era muito comum você receber um cheque e você não descontava o cheque. Então, por exemplo, comprei um negócio seu, paguei aí R$ 1.000, então toma, R$ 1.000, dava um cheque pra você. Você não pegava o cheque, ia no banco e depositava o cheque. Você ficava segurando ele e um dia você comprava outra coisa de R$ 1.000. Aí você comprei do fulano, aí ia lá, pum, R$ 1.000 pro fulano, com aquele cheque. Aí o fulano, não, vou segurar. Aí, pô, às vezes você recebia cheque seu. Você tava fazendo negócio e, meu cheque aqui, voltou. Por quê? Porque você tinha medo, cara, de ficar colocando e tirando dinheiro da conta, porque você pagava imposto, porque o Brasil é uma bosta. Olha esse país, mano. Você entende? Aí os caras falam assim, Receita vai criar uma ampliação aqui de recebimento de informação. Você acha que todo mundo não vai se arrancar os cabelos? Vai, e tem que arrancar mesmo, porque nós estamos no país onde basicamente eles querem fazer de tudo para arrancar o dinheiro do teu bolso.
Vai lá. Isso não tem nada a ver de ser sonegador. Ah, isso é sonegação. Isso não é sonegação. Gente, vamos lá. Vamos lá. O que é sonegação? Sonegação, você sonegar imposto, é quando você mente para o governo que você precisava pagar aquele imposto. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu vendo essa revista. Aí eu vendo para você essa revista. Eu tenho que tirar uma nota fiscal. Então tá aqui a nota fiscal da revista Valete, custa tantos reais e eu pago imposto sobre essa nota. O que é a sonegação? Sonegação é eu vender para você e não emitir. Então, ó, fala pro governo que eu não vendi a Valete. E isso é sonegação. Vamos supor que eu vendi a Valete, tirei a nota e devo imposto. E não pago imposto. Isso não é sonegação, isso é inadimplência. É diferente. É a mesma coisa o seguinte, eu descubro, por exemplo, que se eu vender a Valete, se eu vender 3 Valetes hoje, eu pago X de imposto. Se eu vender uma Valete hoje, outra amanhã e outra depois de amanhã, eu não pago imposto. Isso não é sonegação. Isso é uma manobra fiscal para você não pagar imposto dentro da legalidade. Inclusive, o Brasil é uma bosta por isso. O Brasil é um país onde você tem tantas regras fiscais e tantas exceções, tantos regimes especiais, que no Brasil, às vezes compensa mais você pagar uma fortuna para um contador, achar uma brecha na lei, então você está falando de coisa legal, não ilegal, para você pagar menos imposto, do que de fato você investir no seu produto. Um exemplo que a gente sempre dá é o seguinte. Aqui no Brasil, se você faz biscoito com chocolate, é uma alíquota. Se você faz chocolate com biscoito, é outra alíquota. Então, o que acontece? Você pega um chocolate como o Twix. O Twix é o quê? É biscoito com chocolate ou é chocolate com biscoito? Então, você brinca de mexer nas proporções para você cair na regra fiscal que paga menos imposto e competir com outras pessoas. Esse é o absurdo do Brasil. Você não é um sonegador. Você é um brasileiro. Entendeu? Vamos lá. Estão falando que o Nando começou a trabalhar pro vídeo de amanhã de 2 horas sobre o que você falou agora. Tá bom, cara, a minha vida é um livro aberto, cara, não tem problema nenhum. Eu conto tudo de tudo. Fiquem à vontade. Vamos que vamos? Pessoa jurídica. Eu não estou entendendo. Calma, gente. A questão é o seguinte, que os bancos tradicionais eles já fazem esse reporte. Certo? E agora são essas instituições de pagamento que também vão precisar passar. Essa que é a novidade do que a gente está falando aqui, entendeu? Eu precisaria... Imagina meu exemplo que eu dei usando a Caixa Econômica. Agora muda e coloca, por exemplo, ou um Nubank da vida, ou um Mercado Pago. E aí, tudo o que eu falei está valendo mais para essas instituições de pagamento, não para os bancos tradicionais. A ideia, gente, também é que essas instituições de pagamento, elas entrem no radar da Receita Federal. Aí eu vou pagar imposto. Se você não pagava antes, né? Agora que você vai pagar. E assim, a ideia, gente, é que se você... Por exemplo, a gente sabe que tem gente que tenta dar o pulo do gato. Eu não tô mentindo? Não tô mentindo, gente. Então, se você tenta dar o pulo do gato, minha gente, aumentando a transparência, você vai ter que pagar seu imposto, porque só todo mundo pagando, porque você não vai pagar também, entendeu? E aí agora, a única diferença é que essas transações serão monitoradas. E a Receita Federal vai verificar se a sua declaração de imposto de renda está batendo com o que está acontecendo de movimentação financeira, certo? E antigamente, essas instituições de pagamento não tinham essa obrigatoriedade, agora elas vão ter também. Aí, mas eu faço Pix da minha conta para minha própria conta. A Receita Federal vai olhar e vai falar assim, vixe, Maria, não dá nada. Tá mandando dedo para ele mesmo. O que não pode acontecer pausa, isso não dá nada. Inclusive, quando você vai... Esquece o Pix, quando você vai fazer uma transferência, tem lá a razão da transferência. Aliás, os bancos já têm isso, né? Transferência entre contas de mesma titularidade já é outro caminho. Vai lá. Esse dinheiro do além, entendeu? E fala, gente, esse dinheiro do além. Isso, gente, é uma medida de fiscalização. A ideia é garantir realmente ordem, garantir que você está fazendo tudo certinho. Então não tem assim um desespero, eu vou parar de usar Pix, eu vou parar, precisa parar, minha gente, que agonia é essa? Calma, relaxem. Tá bom. E é isso.